Opa, agora sim, hein? Agora sim, vocês devem estar me vendo, certo? Vamos lá, diz aí para mim se você está me vendo, legal. Agora sim, tudo bem? Tem uma imagem, Hortolândia, Lucas de Hortolândia, bacana, ótimo. Thales, Cristiane, Diego, muito bom, excelente. Vamos começar? Então, vamos conversar, vamos começar a falar um pouquinho. Esse webinário vai ter a duração de 30 minutos. Ele está sendo gravado para que depois você possa assistir esse webinário diversas vezes, tá? Esse webinário, ele é de uma série de vários webinários em que eu vou realizar sobre o Lean Analysis Canvas, a ferramenta que te ajuda a resolver problemas de negócio no dia a dia, tá bom? Bem, que bacana ter vocês aqui, é sempre um prazer receber cada um de vocês. Já que vocês estão me vendo e me escutando corretamente, começamos então agora o nosso webinário. Seja bem-vindo. Eu queria começar a falar com você sobre uma ferramenta de pensamento sistêmico chamada Iceberg. Alguém já escutou falar nesse framework? Iceberg. Ele deve fazer parte do seu toolkit, ok? Do seu toolkit. Quem já escutou falar nessa ferramenta do pensamento sistêmico chamada Iceberg? Bacana, ó, tem gente que já escutou, o Carlos, muito bom. O que é o iceberg? Vamos entender direitinho aqui, né? Em primeiro lugar, nós temos... Opa, agora sim, voltou, né? Em primeiro lugar, nós temos a camada de eventos, ok? O que é isso aqui, né? Basicamente, o framework Iceberg nos ajuda a ver que existem vários níveis de pensamento. E se você for olhar aqui, nós temos aqui a figura de um iceberg. E apenas uma parte, ela está para fora, que é justamente a camada de eventos. Então, repara só, a camada de eventos, ou o nível eventos, ela nos responde a seguinte pergunta: o que aconteceu? Ou seja, é aquela camada que nos revela aquilo que foi ou que pode ser percebido. Por exemplo, uma empresa recebeu uma determinada multa, ou alguém numa determinada área de negócio, ela diz que tem ali algum problema com, por exemplo, uma consulta que ela precisa fazer no sistema. Essa camada, chamada de camada de eventos, ela responde para a gente justamente a pergunta: o que aconteceu? E aí nós reagimos em função das coisas que acontecem nessa camada. Porém, nem toda resolução de problemas vai ser resolvida apenas com a percepção dos eventos que acontecem e que são perceptíveis. Muitas das vezes, para resolvermos problemas de negócio, é necessário nós avançarmos e nos aprofundarmos em uma camada mais profunda, chamada de camada de padrões ou tendências. E, com isso, diferente da camada de eventos que nos permite reagir, a camada de padrões ou tendências, ela nos permite antecipar ao problema. E ela nos responde justamente a seguinte pergunta: quais são as tendências ou quais são os padrões que nós conseguimos perceber ao longo do tempo? Então, por exemplo, um determinado gerente, ele reclama que toda semana ele não consegue acessar esse relatório. Então é diferente da camada de evento, onde nós olhamos aquele evento única e exclusivamente
isolado. Na camada de padrões, nós conseguimos perceber que aquele gerente ele não consegue identificar, ou melhor, consultar aquele relatório toda semana num determinado dia da semana, por exemplo, numa terça-feira à tarde. Numa camada mais profunda, nós temos as estruturas fundamentais. E elas nos ajudam a identificar o seguinte: quais são os padrões, né? O que influenciou os padrões? Quais são os relacionamentos entre as partes? Geralmente, quando estamos resolvendo problemas de negócio, nós geralmente dizemos o seguinte: olha, você, gerente, não consegue acessar esse problema, seja por causa da infraestrutura, ou porque alguém de uma determinada área já está acessando esse relatório, que só permite que uma única pessoa por vez possa consultar os dados. Então, quando nós falamos aqui de estrutura, estamos falando de áreas, departamentos, pessoas. E para podermos entender eventos e padrões, é fundamental nós termos essa compreensão das estruturas. E o framework Iceberg nos ajuda a entender que todas as camadas, estrutura, padrões e eventos, elas estão fundamentadas em modelos mentais que nos ajudam a entender o seguinte: quais são as premissas, crenças e valores que as pessoas possuem sobre o sistema, que aqui no caso estamos falando da organização como um todo, ou uma área de negócio. Quais são as crenças que mantêm o sistema onde ele está hoje? E, de acordo com o framework Iceberg, somente quando entendemos os modelos mentais que as pessoas possuem é que nós vamos conseguir transformar e realmente resolver os problemas de negócio. Então, eu quero, nesse webinário, que já falamos que vai durar 30 minutos, né? Eu quero mostrar para você o Canvas, o Lean Analysis Canvas, já que nós já utilizamos aqui, já te mostrei agora de uma forma bastante breve o framework Iceberg. Apenas um detalhe, né? Para poder chegar ao Lean Analysis Canvas, eu já venho trabalhando nele mais de 10 anos e tenho utilizado o Lean Analysis Canvas com vários times de analistas, de POs ou de profissionais que estão envolvidos em resolver problemas de negócio. O Lean Analysis Canvas ele está apoiado em frameworks como, por exemplo, o framework Iceberg, o framework Score e alguns outros que nós vamos falar daqui para frente em outros webinários. Hoje, o meu propósito foi te mostrar o framework Iceberg e te apresentar, fazer com que você tenha o primeiro contato com o Lean Analysis Canvas. Então, deixa eu compartilhar aqui com você o Lean Analysis Canvas. Todo mundo vendo o Lean Analysis Canvas? Está todo mundo conseguindo enxergar esses 8 quadrantes do Lean Analysis Canvas? Sim ou não? Sim, bacana, legal. Então vamos conhecer um pouquinho do Lean Analysis Canvas. Eu hoje já vou enviar para vocês o Lean Analysis Canvas, que vocês já vão poder utilizar hoje à tarde na prática. Até o final dessa semana vai estar saindo um artigo, está no forno esse artigo, onde vai te mostrar como é que você usa na prática o Lean Analysis Canvas. Tá bom? Vamos lá? Então deixa eu te mostrar aqui como é que ele está dividido. Hoje, nesse webinário, eu vou te mostrar os elementos fundamentais desse Canvas. Combinado? Então, em primeiro lugar, nós temos o primeiro elemento aqui, são justamente os sintomas. Repara que lá no framework Iceberg, que eu acabei de comentar contigo, a primeira camada são justamente os eventos. Aquilo que é perceptível pelas pessoas dentro de um cenário de negócios.
Então, aqui em sintomas, a gente responde as seguintes perguntas. O que não está funcionando hoje e funcionava antes? O que hoje não é o ideal na área de negócio, na organização, entre aquele grupo de pessoas? O que incomoda a organização e as pessoas nele? E uma pergunta fundamental aqui. Que eventos e padrões podem ser percebidos pelas pessoas? Então, nesse primeiro quadrante, a gente aqui ainda está na primeira camada do framework iceberg, onde na primeira e já avançamos até a segunda, né? Começamos a examinar a segunda camada, que é quando nós identificamos o quê? Quais são os sintomas relatados pelas pessoas, ou seja, quais são os eventos que acontecem e fazem com que as pessoas percebam que tem algo aqui que não está certo. E em sintomas, nós já facilitamos para que o analista, o PO, o profissional que vai utilizar o Canvas, e a gente utiliza aqui uma abordagem enxuta, né, e não mais aquela abordagem extremamente demasiada, né? Aqui é uma abordagem lean, enxuta, para se fazer análise de problemas. Então, quais são aqui os eventos e os padrões que a gente consegue perceber e que acontecem? Por exemplo, o gerente diz que não consegue faturar, porque ele não consegue utilizar a funcionalidade de faturamento. Ela simplesmente parou de funcionar. Então, a gente está aqui na camada de eventos. Mas, se aprofundando mais, será que isso acontece apenas uma única vez? Ou já vem acontecendo com uma certa frequência? É um único evento ou existe um padrão? Existe um padrão de ocorrência e existe um padrão para que isso sempre aconteça? Então aqui, em sintomas, no primeiro quadrante, a gente começa a identificar. Todo sintoma, ele impacta ou é impactado por pessoas. Então nós temos o segundo quadrante, que vai nos fazer perguntar o seguinte: quem é impactado pelo problema? Quais são as necessidades e interesses das pessoas impactadas? Então, por exemplo, esse gerente, ele percebe que ele não consegue executar uma ação, um trabalho que ele executa no dia a dia, que é o faturar, ok? Ou o time dele não consegue fazer isso. A gente conseguiu detectar um determinado padrão de ocorrência que acontece todo dia, terça-feira à tarde. Ok, quais são as pessoas que são impactadas por tal? Eu tenho, por exemplo, a própria área de negócios, a área de faturamento, eu tenho a área de expedição, porque já que eu não tenho faturamento, a expedição acaba tendo que expedir os pedidos mais tarde. E as pessoas ali precisam sair mais tarde. Depois, nós temos aqui o seguinte: qual é o contexto do problema? Sim, porque sintomas impactam pessoas num determinado cenário de negócios ou contexto. O contexto é todo e qualquer elemento relevante para a gente poder identificar ou fazer uma análise de impacto, entender corretamente o que está sendo impactado e quais são as consequências justamente desse problema. Então, nós temos aqui algumas perguntas guia, como, por exemplo, por que o problema é um problema? Para mim, essa é uma das perguntas mais importantes aqui. Eu disse que isso aqui é um problema, mas por que o problema é um problema? Já reparou que aquilo que é problema para uma área, para uma parte interessada ou grupo de partes interessadas, nem sempre é um problema para outra pessoa, para outra empresa? Por exemplo, uma empresa é multada por não pagar imposto. Esse pagamento, essa multa, melhor dizendo, ela é um evento, certo? Um sintoma e que a gente precisa examinar direitinho melhor por que ela veio e levou
essa multa. Mas repara que, para a empresa, a multa, o evento da multa, é um sintoma desagradável, né? É algo que ela não quer que aconteça mais. É um problema. Agora, para o governo que aplica a multa, isso não é um problema. Então, a pergunta-chave aqui no contexto do problema é: por que o problema é um problema? 2. Onde o problema foi percebido? Quando se começou a perceber o problema, com que frequência o problema é percebido? Então a gente aqui aprofunda ainda mais naquela camada do framework iceberg, procurando entender a camada de padrões e tendências. Como que o problema ele está sendo contornado hoje? Olha que interessante. A gente procura entender o contexto do problema e como que hoje aquela parte interessada, aquele usuário, ele está lidando com aquele problema. Qual foi o workaround, o atalho, ou melhor, o contorno, né, que ele utilizou para poder continuar a levar a vida dele à frente. Repara o seguinte, do canto esquerdo do Lean Analysis Canvas, nós temos elementos que acontecem no estado atual, ou no status quo, que é essa área aqui, rosinha. Ok? Essa área aqui, rosinha, que você está vendo. Então, nós temos aqui as pessoas, já entendemos o contexto do problema, e agora a gente vai pular para a área direita do Lean Analysis Canvas, que é aquilo que vai acontecer ou que vai ser realizado no estado futuro ou no cenário futuro da organização, daquele grupo de pessoas, daquela área de negócio. Bem, sintomas são percebidos e impactam pessoas em um determinado contexto de problema. Agora, as pessoas, elas com esse problema, elas obviamente querem se livrar desses sintomas e querem realizar resultados. Elas querem chegar num determinado objetivo, que não é apenas se livrar do problema. Por exemplo, o nosso caso aqui hipotético, o gerente, ele quer, por exemplo, faturar. Ele não quer apenas deixar de faturar, ele quer voltar a faturar pedidos. Então, quais são as perguntas guia aqui? Onde se quer chegar? Qual é o objetivo ao se resolver o problema ou os problemas? O que se quer ao invés do problema? Hoje eu tenho um cenário de problema, onde, por exemplo, o meu gerente não consegue faturar na tarde de terça-feira. Quais são os resultados? Onde ele quer chegar? Aqui você tem que identificar os resultados quantificáveis. Os resultados são apenas, lembra, muito importante isso. O que é o resultado? São apenas o meio pelo qual as pessoas na organização pretendem experimentar os efeitos. Novamente, resultado não é aquilo que o teu usuário, o teu cliente, realmente quer quando ele se livra do problema. O resultado é o meio pelo qual ele vai experimentar os efeitos. Porque o que ele quer, na verdade, são os efeitos. E o que são os efeitos? Que é o nosso item 5 aqui. Bem, as perguntas guia, elas já revelam muito sobre isso. O que será experimentado pela organização e pelas pessoas nela quando os resultados forem alcançados? Então, por exemplo, quando o gerente diz que, eu quero o seguinte resultado, eu quero poder voltar a faturar pedido toda terça-feira à tarde. Tá, mas qual é o efeito? O que esse gerente, o que a área de negócios, o que a área de faturamento dele vai obter de benefício e algo a médio e longo prazo que ele geralmente não conta para você? Os efeitos, quase nunca o cliente ou usuário revela para você. O que ele fala é o seguinte, eu quero fazer isso, ou seja, é o resultado. Mas o que ele quer são os efeitos que ele obtém, são os efeitos que ele experimenta em função de alcançar aquele resultado. Então, os efeitos são justamente aquilo que as pessoas e a organização realmente desejam realizar e experimentar. Ninguém quer somente faturar.
que esse gerente quer? Ele quer faturar e, por exemplo, ir para casa mais cedo. Porque antes, quando terça-feira acontecia o problema dele não conseguir faturar, sabe o que acontecia? Ele tinha que sair até mais tarde, 9 da noite, porque ele ficava tendo que faturar os pedidos até tarde. O que ele quer, na verdade, é faturar, é o resultado, toda terça-feira, bacana, esse é o resultado quantificável. Mas o que ele quer, na verdade, é o seguinte, ele não quer ouvir reclamação, ele quer que o departamento de expedição possa ver os pedidos faturados e não reclamar com ele. Isso são os efeitos, esses são os efeitos. É aquilo que o teu usuário, o teu cliente não revela para você, mas que você precisa identificar. Você precisa identificar para realmente poder resolver ou para poder dizer que você está realmente resolvendo o problema. Ok. Do lado direito do Canvas, nós já vimos que nós temos resultados e efeitos, algo que nós vamos realizar somente no estado futuro. Apenas lembrando que do lado esquerdo do Canvas, nós temos tudo aquilo que precisamos identificar e fazer acontecer aonde? No cenário atual. E do lado direito, cenário futuro. No quadrante 6, nós temos a solução propriamente dita. Então, o que é a solução? Quais são as habilidades, processos, pessoas e outras capacidades organizacionais necessárias para resolver os sintomas? A solução, ela pode ser composta por diversos elementos que a organização dispõe ou que ela necessita providenciar. Então é aqui que você vai fazer o quê? É aqui que você vai identificar quais são todas as capacidades organizacionais que você precisa, então, identificar, entregar. Muito bem, nós vimos o seguinte, no elemento 1, identificamos os sintomas, que é composto de eventos e padrões perceptíveis pelas pessoas. Nós vimos que esses sintomas ou dores, né, as dores, afetam as pessoas num determinado contexto. E para resolvermos esses sintomas, as partes interessadas, a organização, quer realizar um determinado grupo de resultados, efeitos, e nós vamos conseguir isso através de uma solução. Tá, como é que nós chegamos então a uma solução? É aí que nós chegamos ao quadrante 7, estratégia da mudança. E aqui, algumas perguntas vão te ajudar a pensar como é que você vai entregar essa solução. Então, aqui na estratégia da mudança, você pensa no como. Como que você vai entregar a solução? O que precisa ser feito? Quem precisa estar envolvido e comprometido? Tem uma diferença, não é verdade? Quando? Onde? Quais são os riscos envolvidos nessa mudança? Quais são os desafios para se concretizar a solução? Pensa no seguinte, a estratégia da mudança, ela descreve como que a solução vai ser elaborada e entregue para a organização. Mais interessante ainda, é na estratégia da mudança que nós identificamos, por exemplo, os requisitos de transição, tão mencionados lá no Babok 3.0. Ok? E, por último, nós temos as lições aprendidas. Depois que resolvemos o problema, é aqui que nós contribuímos para uma melhoria contínua organizacional. E aí nós temos as seguintes perguntas. É a primeira vez que o problema acontece? O que você aprendeu ao resolver o problema? Você, a empresa, aprenderam com o problema? O que deve ser feito para que o problema não aconteça novamente? Então aqui você vai listar os aprendizados que foram adquiridos com a solução do problema. Você só vai voltar nesse quadrante somente após a solução do problema ter sido entregue, criada e entregue. Aqui você então volta, aproveita para revisitar
todos os demais quadrantes e para reunir o teu time para fazer ou para relembrar as lições aprendidas. Quero destacar, né, a gente já está chegando no finalzinho aí do nosso webinário, conforme prometido, eu falei 30 minutos. E se você tiver alguma pergunta sobre o Lean Analysis Canvas, eu já vou pedir que você comece a deixar aqui as tuas perguntas. Para você poder preencher cada um dos 8 quadrantes do Lean Analysis Canvas, nós temos uma dinâmica, uma atividade, não é só preencher, né? Sair preenchendo. Nós temos uma atividade, uma dinâmica para preencher cada uma delas. Quer ver um exemplo? Quando a gente fala aqui de pessoas, você já reparou que nem sempre a gente tem a oportunidade de mapear ou de chegar no nosso usuário? Porque entre você, entre o time e o usuário, existem outros intermediários? Tem pessoas, áreas de negócio, pseudos clientes que estão entre você e o seu usuário, que é a pessoa que realmente, vamos dizer assim, está utilizando uma solução. Como é que você faz para identificar essas pessoas que estão entre você e ela? Porque essas pessoas também são impactadas, não é verdade? Então, o Lean Analysis Canvas vai te ajudar a identificar essas pessoas. Da mesma maneira, aqui no contexto do problema, que é o terceiro quadrante, esse é um quadrante fundamental para que você possa fazer uma análise de impacto assertiva. O que precisa, então, ser considerado? O que eu preciso identificar? Sim, Leandro, está sendo gravado e vai ser enviado o link depois do vídeo. Tá bom? Então, no contexto do problema, eu preciso ter um contato, eu preciso ter um cuidado, melhor dizendo, especial, para realmente identificar quais são os elementos fundamentais, ok? Fundamentais para que você possa entender o cenário de negócio. Perfeito? Ok? Bem, esse Lean Analysis Canvas vai estar disponível para vocês de forma gratuita. Eu já vou mandar para todo mundo que se inscreveu aqui no webinário. Ó, mais uma pergunta aqui. Se identificarmos uma solução de software, podemos utilizar o Canvas para identificar os requisitos ou funcionalidades? Poxa, Eduardo, bacana a tua pergunta. Eu tenho um outro Canvas que eu vou apresentar em breve, que vai ter que fazer parte do seu toolkit. Esse Lean Analysis Canvas, ele tem como foco, ele tem como objetivo ajudar você a entender o quê? O problema. Aqui você está pensando no problema e não ainda na solução. Então, respondendo para o Eduardo e de uma maneira mais abrangente para todo mundo, no próximo Canvas que eu vou te mostrar, né, são 2. É o Lean Analysis Canvas e o Lean Requirements Canvas, ou requisitos Lean, né, que eu vou te apresentar. Tá bom, Eduardo? Espero ter resolvido aí. Segura um pouquinho a ansiedade, mas esse aqui, ele é voltado especificamente para você entender melhor o problema antes de pensar até nos requisitos funcionais e não funcionais. Tá certo? Sim, o Lean é uma prévia aí do Design Thinking. Inclusive, para você preencher esse Canvas, você precisa utilizar elementos de Design Thinking. Combinado? Vai sair um artigo essa semana, tá no forno, contando mais como é que você preenche esse Lean Analysis Canvas, para que você possa identificar, entender e resolver problemas, que é o que a gente chama de fazer gestão de valor. Temos mais alguma pergunta? A Tânia está perguntando, quando será o novo webinário? Opa, segura um pouquinho aí, Tânia. Possivelmente
daqui a 2 semanas nós vamos ter um novo webinário. Vai ter um livro, sim, já está sendo escrito aí, Edmilson, com base em Lean Analysis Canvas e o Lean Requirements Canvas. Vai ter sim, tá bom, Edmilson? Vai ter sim. Tá certo? Agradeço muitíssimo vocês estarem aqui presentes. Se tiver mais alguma pergunta, pode me mandar por e-mail e daqui a pouquinho você vai estar recebendo o link dessa gravação e também você vai estar recebendo o PDF com o Lean Analysis Canvas. Se você não receber dentro de no máximo 1 hora, confira a sua caixa de spam e lixeira, porque o meu e-mail pode acabar aparecendo lá. Combinado? Você vai receber também o aviso do próximo webinário. Grande abraço e bom dia de trabalho para você. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado vocês. Tchau, tchau.